Graça e paz, irmãos. Vamos abrir Mateus capítulo 24. Quando Jesus saía da área do templo, seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Vede que grande construção, que grande templo. Ele, porém, disse: estão vendo todas estas coisas? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas, e não restará pedra sobre pedra. Mais tarde, Jesus sentou-se no Monte das Oliveiras. Seus discípulos vieram até ele em particular e lhe perguntaram: diga-nos quando isto tudo vai acontecer? Que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? Jesus respondeu: não deixe que ninguém os engane, ou vede que ninguém vos engane. Pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não entrem em pânico. Sim, é necessário que estas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra outra nação e um reino contra outro reino. Então haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número e enganarão a muitos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 23 e 24. Portanto, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos falou claramente pela tua palavra, nos deixou tudo escrito, Senhor, para podermos ler, meditar e praticar a tua verdade. Portanto, nós te pedimos que nessa manhã o Senhor venha mais uma vez falar-nos ao nosso coração, nos encorajar, nos advertir, sobretudo nos capacitar a obedecer a tua palavra. Que o Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Nós não vamos esmiuçar todos esses versículos, é considerado o Apocalipse sinótico, ou o pequeno Apocalipse de Jesus, mas vamos apenas ressaltar esse aspecto de sinais dos últimos dias, especialmente o aspecto do engano. O Senhor falou de maneira assim muito clara. Em primeiro lugar, os discípulos estavam olhando para o lado errado. Nesses dias nós temos meditado a cada sábado, sobre a necessidade de ter os nossos olhos focados na pessoa de Jesus, na palavra, e termos discernimento espiritual. Normalmente nos tornamos e vivemos por aquilo que vemos. Então
muito importante ter os nossos olhos alinhados com a visão de Deus na sua palavra, para não estarmos olhando para o lugar errado ou de forma errada e acreditarmos em coisas que vão se tornar laços para nós. Eles aqui olharam para a grande construção. Mestre, olha que grande construção. E essa é a nossa tendência, né? Olharmos para as coisas grandes. E o Senhor, quando o Verbo se fez carne, quem diria? O Senhor soberano com o Pai veio em forma de um menino. Isso é um escândalo. Alguns chamam de a fraqueza de Deus. Não só o aspecto da sua vulnerabilidade como homem, como uma criança, como menino, mas todo o seu ministério e inclusive e especialmente a sua morte na cruz. Paulo usa esse termo na sua primeira carta aos Coríntios, a fraqueza de Deus. E quando olhamos a vida do Senhor, como disse C.S. Lewis, que houve um tempo em que o Senhor de todo o universo estava deitado numa manjedoura. Ele era um menino. Então, que maneira de Deus trabalhar, que simplicidade, que grandeza oculta no meio da pequenez. E nós precisamos ter esse discernimento e esse cuidado, porque a nossa tendência é ter os nossos olhos em coisas grandes, almejar coisas grandes, não em coisas aprovadas pelos céus. Quase sempre as coisas aplaudidas na terra são reprovadas pelos céus. Então não importa a aprovação dos homens, o que importa é a aprovação de Deus. Paulo disse, se eu quiser ainda agradar a homem, não seria servo de Cristo. Então perceba que o nosso Senhor, quando ele viveu a sua vida humana, ele tinha o coração inclinado não para a grandeza humana, a elite, o mundo, a glória, entre aspas, desse mundo, mas seus olhos estavam postos no Pai e no que o Pai buscava. Então ele veio em humildade, em fraqueza, em debilidade, para viver sob o poder do Espírito Santo. Como menino deitado na manjedoura, ele foi criado pela sua mãe e escolheu uma profissão que provavelmente, se fosse em nosso caso, de ter todo o poder, toda a graça, todas as possibilidades, ele foi o arquiteto, ele foi, e é ainda, né? Mas ele foi um carpinteiro, ele entrou na escola de um carpinteiro. Seu pai era carpinteiro, sua mãe era uma mulher humilde. Jesus viveu num lugar humilde, tanto que quando descobriram que ele era de Nazaré, lhe disseram, porventura poderá vir alguma coisa boa de Nazaré? Ou seja, era um lugar totalmente pequeno, humilde e sem grandes projeções da época. Mas aqui está o nosso Senhor, seus olhos sempre voltados para os céus. Ele treinou seus discípulos e agora no final do seu ministério, e olha que ele falou várias vezes sobre levantar os olhos são a luz do corpo. Ele advertiu olhar as aves do céu e observar os lírios do campo, para não andarmos inquietos com as coisas dessa terra, porque muitos estariam, como aconteceu, disse na parábola do semeador, aquela semente que caiu em terra, cheio de alegria, mas porque não tinha terra profunda, mas sim pedras, por causa da sedução do mundo pelas riquezas, o embaraço com o cuidado dessas coisas do mundo, ela perdeu o seu vigor, se tornou embaraçada e morreu. Ou seja, o perigo de estarmos distraídos, de estarmos seduzidos por coisas grandes e sacrificar o essencial, que ele disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas que ele falou seriam acrescentadas. Mas nesse texto de Mateus, embora fala de guerra, rumores de guerra, fome, vamos ressaltar pelo menos essa palavra engano. Poderíamos pensar
nessa mensagem o tema, os desafios do tempo do fim. O primeiro, que devemos estar muito atentos, é essa questão do engano. Jesus disse, vede que ninguém vos engane. É a sua primeira advertência. Vocês estão vendo todas essas coisas? Eles estavam olhando para as grandes construções e seduzidos por isso. Vede que ninguém vos engane. Quão fácil é sermos enganados quando não colocamos os nossos olhos na pessoa do Senhor, na sua palavra e ignoramos a natureza da sua obra. Nós não somos desse mundo. Esse mundo é um mundo cujo marketing trabalha com aparência, de nos levar a necessidades que não necessitamos, a consumir coisas que não precisamos com dinheiro que não temos, ficarmos endividados para agradar um público que nós não temos, de fato, nenhuma responsabilidade de prestação de conta. Mas é um mundo que trabalha com o egoísmo. O Senhor fala, versículo 4, vede que ninguém vos engane. Chega no versículo 11, falsos profetas surgirão em grande número, enganarão a muitos. O Senhor chamou pastores que outrora eram pescadores, gente simples. Mas se alguém estiver em busca de grandeza, vamos dizer, de uma grande igreja, um grande ministério, com status, você não vai querer um Simão Pedro, um João, pessoas simples. Mas se aparecerem falsos profetas, com grande eloquência, com grande nome, arrastando multidões, esse texto está dizendo que enganarão a muitos. Pessoas que estão buscando uma aparência. Jesus, no final da sua carreira, dedicou muito dos seus dias, dos seus últimos dias, que nem foram tantos, em Betânia. Ali está um povo humilde, uma aldeia, mas nós temos uma casa que abriu seu lar para ele, nós temos uma Maria que assentou os seus pés, uma Marta que o serviu e um Lázaro, que sendo amigo do Senhor, o Senhor permitiu morrer, para que depois o ressuscitasse para a glória de Deus. Os amigos que confiam na soberania e no amor do Senhor, não vão se escandalizar quando passar por tribulações, por disciplina, por complexidade, paradoxo, coisa que nós não compreendemos por que estão acontecendo, mas porque Lázaro era amigo do Senhor. Tem um livro do Eliseu Apabrasa, que diz, os amigos têm que morrer. Então, assim, que amor é esse? É o amor ágape que compartilha, como disse Paulo aos Filipenses, que ele queria participar da morte com Cristo, dos sofrimentos com Cristo. É o amor que nos chama a essa intimidade de caminhar com o Senhor em toda a sua crise, na escola do sofrimento e na escola da obediência, para poder agradar o seu Pai. Então nós encontramos que surgirão falsos profetas. Esse verso 11 diz, e que enganarão a muitos. É a segunda advertência sobre o engano. A primeira é, vede que ninguém vos engane. Então, quais são os sinais, ou os desafios, ou as crises do tempo que nós vivemos? É um tempo de engano. Não podemos ignorar isso, que é um tempo de sedução, um tempo de engano. Esse engano seria tão grande, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. O outro sinal dos nossos tempos é o esfriamento do amor. A iniquidade se multiplicaria. O que é iniquidade? É quebra da lei. É rejeitar obediência e princípios. É algo diferente ao pecado. Ela é pecado, mas é algo que vai além do pecado. Por quê? A iniquidade é quando você sabe o que tem que fazer, mas você se recusa a fazer. Quando esse sabe que tem que fazer, é a vontade de Deus estabelecida e ordenada pela sua palavra.
E você sabe disso, ou alguém sabe disso e se recusa a fazer. Lembra que Jesus falou em Mateus 7? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará ou herdará o reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos? Não curamos enfermo, não expulsamos demônio? E o Senhor lhes dirá abertamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Qual a iniquidade? Eles estão fazendo o que Deus não mandou fazer. Eles usavam os dons e o nome de Jesus para fazer essas coisas, mas eles não tinham intimidade com o Senhor. O Senhor não governava a vida deles. E eles quebravam princípios. Esse é um grande problema da vida de aparência, de grandeza, de agradar os homens. Mas não ter uma vida que se rende ao Senhor em devoção, em piedade, de honrar o Senhor mesmo nas pequenas coisas. Temos a tendência de escolher aquilo que vai trazer, de alguma forma, méritos humanos, mas não queremos praticar alguns serviços que se praticam no anonimato, quando ninguém está vendo. Tanto que Jesus falou, você quando der a sua contribuição, ninguém precisa saber. Não diga para a esquerda, a mão esquerda, o que fez a mão direita. Quando você orar, não fica aí orando como os hipócritas que estão orando em público para serem vistos pelos homens. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Ora ao teu pai que te vê em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Mas qual é a nossa tendência? Poxa, mas aí ninguém está vendo, né? Eu sou um homem, uma mulher de oração. O que os escribas e fariseus faziam? Faziam longas orações publicamente para serem vistos pelos homens. E o Senhor está dizendo que não é assim. O Pai que nos vê em secreto vai nos recompensar quando nós orarmos e buscarmos a Ele em secreto para agradá-lo. Tanto que Jesus deixava a multidão, os discípulos muitas vezes, e Ele ia em secreto, ora para o monte, ora para o lugar deserto, ora para o Getsêmani para orar. Ele buscava realmente a comunhão com seu Pai, ele buscava a aprovação do seu Pai e a intimidade com seu Pai. Vede que ninguém vos engane. Quando chegamos no versículo 23, portanto, se alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, a fim de enganar, se possível, até os escolhidos. Vejam que eu os avisei disso de antemão. Novamente, eu estou falando da sedução, do engano, da grandeza. Está dizendo que vão surgir falsos cristos e falsos profetas. Esses falsos profetas surgirão, realizarão grandes sinais e maravilhas. Paulo também vai dizer aos Tessalonicenses daquelas obras maravilhosas, extraordinárias que Satanás opera ou operaria para enganar aqueles que buscam sinais ou grandeza. Então, queridos, os últimos dias são dias desafiadores. São muitos trabalhos do inimigo de engano para nos seduzir e nos tirar do caminho da simplicidade de Jesus Cristo. Paulo falou aos Coríntios, 2 Coríntios 11, que se eles recebessem um outro evangelho, um outro espírito, um outro Jesus, que Paulo e os apóstolos não entregaram, certamente eles receberiam e sofreriam. Ele está dizendo que ele temia que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, a mente, os sentimentos dos irmãos também fossem seduzidos, enganados, e eles se apartassem da simplicidade devida a Cristo. Ele diz que quem dera se eles pudessem suportar Paulo um pouco mais na sua loucura, porque Paulo estava trabalhando para apresentá-los como uma virgem pura a Cristo. Eles acabaram rejeitando Paulo e abraçaram outros ministérios que não geraram eles
Paulo disse, vocês podem ter até 10 mil mestres, mas Pai, vocês têm um só, porque eu pelo Evangelho vos gerei. Mas ainda assim eles romperam com o ministério de Paulo. Essa sedução maligna por nos tirar do caminho da simplicidade, da humildade, mas porém da comunhão com Cristo, da glória de Deus, aquilo que produz a glória de Deus, e daquilo que realmente faz sentido, porque só temos uma vida para viver, como dizia Murilo recentemente. Tudo que fizermos na vontade de Deus haverá recompensa eterna. Mas tudo que fizermos, por mais que seja grande, que haja aprovação humana da religião, ela vai ser queimada como palha no fogo no dia do tribunal de Cristo. Às vezes o Senhor está esperando de nós uma coisa pequena, uma coisa simples, uma coisa só. E nós nos desviamos dessas coisas, podemos fazer coisas tão pequenas, tão simples para servir o Senhor e acabamos nos desviando dessas coisas. Então, a palavra engano nesse capítulo, ela deveria gerar temor em nosso coração. Vede que ninguém vos engane. É um sinal dos nossos tempos e, ao mesmo tempo, é uma advertência e um desafio que nós temos de como perseverar, de como seguir o Senhor, de maneira que sejamos aprovados nesse tempo que nós estamos vivendo. Jesus chamou pessoas humildes, viveu em lugares humildes. Não pôde contar com a grande religião judaica da época, não foi recebido pela liderança judaica da época, não teve espaço no templo nem nas sinagogas. Jesus foi acolhido pelos pecadores, as meretrizes, os publicanos. Maria Madalena, que se tornou uma grande colaboradora do Senhor, outrora Jesus expulsou 7 demônios dela. É realmente um mestre do amor. Ele deixou o templo, a liderança em Jerusalém, o glamour da religião, e foi em busca de uma mulher samaritana, o lugar onde ninguém passaria, o judeu. Ele entendia que ficaria contaminado, mas essa mulher se tornou uma evangelista que levou as boas novas da sua experiência com Cristo em Samaria, e eles vieram até Jesus e creram no Senhor. Que coisa maravilhosa, a maneira que o Senhor trabalha. Então, muito cuidado com a sedução do engano. Poderíamos dizer que isso é em relação a tudo em nossa vida, a cultura de hoje. Você vê o tipo de mulher perfeita, é aquilo que está na mídia. Mas na vida real, aquilo ali é como uma fumaça. O tipo de homem perfeito está na mídia, mas na vida real ele não é o protetor, o provedor, aquele que ama a esposa, aquele que educa, aquele que dá vida, aquele que tem caráter, que tem princípio. Então, se você seguir o que a cultura moderna apresenta, é uma mania de grandeza, é um desvio do que é real. E nós vamos nos tornar atores ou impostores, com um estilo de vida que não é verdade. E aquilo sufoca, atrofia, gera angústia, porque prega a liberdade, mas nos leva à escravidão. Promete paz e traz angústia. Anuncia prosperidade e vem a pobreza. Apresenta o céu, mas o destino é o inferno. Tempos de angústia, tempos de sedução. Há uma doutrinação por uma ideologia que nos afasta do caminho do Senhor, e sem nos darmos conta podemos nos tornar profeta do caos, sempre anunciando tragédias. Você imagine, hoje tem pessoas deixando de ouvir a palavra de Deus, e os profetas, os pastores estão ouvindo coaches, ou estão ouvindo uma liderança cibernética que eles nem conhecem. Não sabe o nome dos seus filhos, nem o nome do seu cachorro, porque não frequenta as suas casas, não acompanha, não apacenta, não ora. É um tempo onde os pastores locais são ignorados, porque muitos estão seguindo mestres
e grandes lideranças na internet, mas na hora que sobrevêm as crises, esses grandes personagens nem sabem que você existe. Mas se nós estivermos atrás de coisas grandes, nós vamos nos perder no caminho da simplicidade, da vida cristã, da vida de comunidade. E nos tornaremos ovelhas dispersas que não têm pastor. E podemos nos tornar presas fáceis aos lobos. Então, queridos, vede que ninguém vos engane. E para isso não acontecer, nós temos que estudar a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus advertiu em Mateus 22, 29. O perigo que é cultivarmos o erro por negligenciar, conhecermos as Escrituras e o real poder de Deus. Mas esse tempo é um tempo tão complexo que Paulo, na verdade os apóstolos falaram muito dos últimos dias. Vamos ler apenas alguns versículos que Paulo advertiu na época, mas por serem palavras inspiradas pelo Espírito Santo, para nós também. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis. Puxa vida, hein? Paulo está vivendo no primeiro século, mas está profetizando pelo ministério profético do Espírito Santo que os últimos dias, os últimos tempos serão tempos difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Eu estou usando a nova versão transformadora, uma linguagem mais clara, mais aplicada. Presta atenção, as pessoas serão egoístas, amantes de si mesmos, e vão atrás de grandeza, vão atrás de riqueza, de dinheiro, materialismo, vão se tornar materialistas, mundanas. As coisas do Senhor vão ser negligenciadas. Ele disse na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Ele está dizendo que o amor ao dinheiro, porque Jesus chama o dinheiro, ou é a única coisa que Jesus chama de potestade ou de entidade, como um Deus, que ele chama de mamon. Vocês não podem servir ao Senhor ou a Deus e a mamon. Por quê? Paulo vai dizer que a avareza é pecado de idolatria. Você não pode servir a dois senhores, ou ao dinheiro, ou à riqueza e ao Senhor. Se você serve ao Senhor fielmente, e você é fiel ao Senhor na sua mordomia, Ele pode te prosperar. Ele quer prosperar, mas nos prospera para podermos servir melhor ao Senhor. Mas qual é o grande problema? O grande problema é que quando nos tornamos mundanos, materialistas e idólatras do dinheiro, quanto mais prosperamos, mais nos afastamos do Senhor. Por isso que nem todos podem prosperar. Porque enquanto está apertado, oramos, pedimos oração, não deixamos as reuniões, mas se começa a prosperar, começa então a relaxar na consagração ao Senhor, no serviço cristão, as coisas do Senhor se tornam pesadas. Então Paulo está dizendo, olha, saiba que nos últimos dias haverá tempos difíceis, muito difíceis. Por quê? Porque os homens amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosos, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratos e profanos. Claro, ele está falando do espírito da época, ele está falando da sociedade em geral, não simplesmente dos cristãos. Mas, obviamente, se você não segue a Cristo como um discípulo, vai acontecer
o que Paulo falou em Romanos 12: não vos conformeis ou não tomem a forma desse século ou desse mundo. Vamos sendo moldados a partir da mente, do engano, do sofisma, e tomamos a forma desse mundo. E como será esse mundo no tempo do fim? Os homens serão narcisistas, ou seja, amantes de si mesmo. Não está nem aí preocupado com outros. Não vão servir. Vão estar preocupados com si, com riqueza, com glamour. Eles vão aborrecer os seus pais, suas mães. Não terão prazer nas coisas do Senhor. E eles desobedecerão o próprio Deus. Isso é iniquidade. Não terão afeição, nem perdoarão. Olha, irmãos, é um dos tempos de apatia. Você sabe o que é apatia? É diferente de empatia. É o contrário. Quando você ama uma pessoa, ou mesmo que você não conheça uma pessoa, mas se o seu coração está cheio de amor, de compaixão, de graça, você recebe as pessoas com amor, com alegria, com empatia, você serve. Eu vendo uma pesquisa, por que muitas das vezes o número daqueles que vêm à igreja, mas na mesma proporção de pessoas que chegam, às vezes chega o dobro daqueles que vão embora. Ou no mínimo é a mesma proporção dos que chegam, eles entram pela porta da frente e depois eles saem pela porta do fundo. E foram feitas entrevistas com pessoas que algumas vezes congregaram, ou vieram frequentar ou conhecer a igreja e nunca mais voltaram. E em sua maioria, eles falaram que foi a falta de acolhimento, de empatia, de atenção. Era como se eles fossem invisíveis. E a primeira impressão é a que fica. Então tem aqueles grupinhos na igreja que na reunião termina, eles ficam ali conversando consigo mesmos, entre si, durante tanto tempo, e deixa de fazer o mais importante, que é amar e dar atenção àqueles que vieram visitar, ou estão sendo evangelizados. Então esse texto está dizendo que não terão afeição. Devemos treinar as nossas crianças desde pequeno. Chegou visita em casa, minha filha, recebe bem, meu filho, leva uma água, está calor, põe um ventilador. Ou seja, sirva as pessoas. Eu nunca esqueço uma imagem que me marcou muito, há muitos anos atrás. Foi quando saiu, esqueci o nome, não, era um aparelhinho que você... botava o fone de ouvido. Walkman. Nossa, eu nunca esqueci. Nós chegamos num lugar, que era um sítio, várias famílias estavam ali, e chegou um obreiro muito antigo, um pai de muitas pessoas e localidades. E duas coisas me chamaram a atenção. Uma vez é quando esse obreiro chegou, ele já era um ancião de cabelos brancos, e a geração mais nova se levantou como um ato de respeito, e a Bíblia diz para a gente honrar as cãs dos mais velhos. E um outro ato é que chegou um rapaz, filho de cristãos, com Walkman, aquele fone de ouvido gigante. Ele passou entre os irmãos, depois sentou e ficou escancarado assim. Ele não queria conversar com ninguém, não queria nada. Talvez estivesse ali quase por uma obrigação dos seus pais. Foi uma falta de respeito terrível. Por um lado, aqueles que se levantaram e honraram o ancião. E quem fez isso foi a geração mediana, né? De 40 anos, 50 anos, por aí. E os filhos deles que seguiram esse exemplo. Mas assim, que comportamento, porque hoje existe, na geração atual, essa falta de respeito, de afeição, de compaixão, de misericórdia, de amor, de respeito. As pessoas estão simplesmente como zumbis. E que tempo estranho que nós estamos vivendo. Eu tenho estudado, lido um pouquinho sobre narcisismo, o aspecto psicopata, a psicopatia e tantos outros problemas de transtornos mentais
porque é uma geração que tem tido muitas doenças mentais, muitos problemas. Hoje, eu vendo algo de manhã, um jovem com seus 13 anos pegou a sua irmãzinha, matou com 17 facadas. Foi nos Estados Unidos. Ele foi preso, e lá não é igual aqui, né? E quando ele foi responder por que ele fez isso, ele queria vingar-se da sua mãe, porque ele se sentia meio de escanteio. No começo ele é o centro das atenções, mas nasceu uma irmãzinha, e ele queria reivindicar ainda a preeminência no seu lar. Ele era o ídolo, né? O outro pegou a irmãzinha, colocou no micro-ondas e assim ligou o micro-ondas. Você imagina isso? Um bebê. O irmão fez isso. Quando o pai sentiu aquele cheiro e está lá para dentro de carne, uma coisa, e quando ele correu, não teve mais jeito. Eu falei, meu Deus, esse é o tempo que nós estamos vivendo. Agora teve um julgamento de um jovem nos Estados Unidos que tempos atrás matou 2 crianças, 2 bebês, e ele pegou 100 anos de prisão, 50 anos por criança. Acharam uma injustiça, é uma coisa difícil de julgar, mas nos Estados Unidos é praticamente assim: quem comete um delito como adulto, ele vai receber pena de um adulto. Em alguns países, como o Brasil, você encontra crianças de 15, 16, 17, 18 anos cometendo crimes e eles são isentos porque eles são só crianças. Então, quando não tem uma disciplina à altura, você acaba induzindo a geração mais nova a praticar esses delitos. Alguns momentos de sentença em júri, quando um desses menores de 18 anos são sentenciados a 4 meses, 6 meses, eles riem do juiz. Fala, quanto? 4 meses? Ixi, isso aí é rapidinho, daqui a pouco a gente está aí de novo. E eles falam rindo ainda, porque é o espírito dessa época, é o espírito dessa geração. Então Paulo está dizendo que seriam tempos difíceis, e ele está falando isso para os cristãos, para nós não sermos revestidos com o espírito dessa época. Uma das coisas que eu fiz junto com a Miriam, com as nossas 3 meninas, é que de tempo em tempo a gente pedia para trazer os calçados, os brinquedos, bota na sala. Especialmente quando elas pediam, pô pai, vamos comprar mais um tênis e tal. Vamos pensar, vamos considerar. Traz tudo que vocês têm, põe aqui na sala. E olha que a gente era pobre, mas tinha 2, 3 pares de tênis ou de sandália, de calçado, 4. Alguns nem usava mais, porque não gostava mais do mais novo. Eu falei, vamos fazer o seguinte: a cada 2 que vocês derem, nós vamos dar um novo, porque esses aqui estão usados, porque tem crianças que não tem nenhuma. No mínimo você vai dar um. Eu estava querendo poupar minhas meninas desse espírito de acumular coisas. Vai se tornando egoísta. E assim, quanto mais a gente brinda os nossos filhos a terem coisas que eles não pagaram nenhum preço para obterem, vamos aumentando o egoísmo. O amor é uma escolha e um exercício. Quando a gente ofertar no dia da reunião, no gasofilácio, a gente pedia muitas das vezes as meninas para levar o envelope e depositar a oferta em nome da família. Mas elas também aprenderam a ofertar do próprio dinheiro que ganhava. Que pena, hoje você dá um dinheirinho para a criança, uma mesada lá, primeira coisa, hambúrguer, tênis e videogame, seja, ela vai juntando dinheiro para comprar suas coisas. Poxa, irmãos, deveríamos ensinar os nossos filhos sobre trazer as primícias para o Senhor. A primeira coisa que os filhos deveriam aprender em relação à mordomia é que de tudo que recebe, você separa a primeira parte para devolver para o Senhor. Isso é uma maneira de libertação, para livrar os nossos filhos do egoísmo, do narcisismo, de uma vida centrada em si. Então Paulo está dizendo, olha, eles não terão afeição, versículo 3, nem perdoarão. Caluniarão os outros e não terão autocontrole, são totalmente descontrolados. Serão cruéis, ou seja, gente ruim. Gente ruim.
e odiarão o que é bom. A gente não procura, eu estou em 2 Timóteo 3, versículos 3 e 4. Mas se você liga o repórter hoje, a televisão está quase saindo sangue, né? Porque é só tragédia. Meninas brigando, mas parece que você está vendo uma luta de MMA. Estão espancando umas às outras. Tempos terríveis. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Essa é a geração que a gente está vivendo. Ou seja, as coisas do Senhor vão ficar sempre em último lugar. Qualquer coisa que aparecer que me faz bem, poderá se tornar a minha prioridade. Isso é a questão de iniquidade, ou seja, quebrar lei, quebrar princípio, não levar a lei, a vontade de Deus em primeiro lugar. Verso 5. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Ou seja, tem aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. Será que é assim que se vê muito em nosso tempo? Aparentemente são santos, mas nós somos aquilo que praticamos e vivemos no secreto. Tem aparência de piedade, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Ou seja, verdadeira adoração é um estilo de vida, é viver uma vida de consagração, é praticar o que Paulo falou em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer uma outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Mas o espírito dessa época diz o contrário: faça tudo que te faz bem, que você se sinta bem, que te traz prazer, te traz contentamento. Importa você primeiro. Que terrível com isso. Ainda que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, em primeiro lugar, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ou seja, aquele que não se nega e não segue Jesus tomando a cruz, na verdade, ele tem aparência religiosa, mas ele não vive o Evangelho. E pode ser que alguns nem sequer nunca nasceram de novo, quando não tem prazer pela palavra, quando tudo que é para o Senhor é difícil e as outras coisas se tornam fáceis e lhe geram prazer. Paulo vai dizer no final desse versículo 5, fique longe de gente assim. Ou seja, devemos ser, como o salmista falou, sou companheiro, amigo de todos aqueles que temem o Senhor. Porque você vai ser arrastado por essas amizades. Versículo 6, entre tais pessoas, há aqueles que se infiltram na casa alheia e conquistam a confiança de mulheres vulneráveis, carregadas de pecados e controladas por todo tipo de desejo. Mulheres que estão sempre em busca de novos ensinamentos, estão sempre ouvindo a verdade, mas jamais conseguem entender a verdade. Não conhecem a verdade, não são transformadas pela verdade. E ele está falando dos falsos mestres. Esses mestres se opõem à verdade, como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, têm a mente depravada e sua fé não é autêntica. Contudo, não irão muito longe. Um dia, alguém verá como são insensatos e como aconteceu com Janes e Jambres. Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo e qual é o meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra. O Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim, e todos os que desejam ter uma vida de devoção em Cristo, uma vida piedosa, sofrerão perseguições. Mas os perversos e os impostores irão de mal a pior,
enganarão outros e eles próprios serão enganados. Final dos tempos é um tempo de engano, de engodo. Você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado, sabendo que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. E desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas Escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda a boa obra. Que tempo terrível, que tempo tremendo é esse do final dos tempos. Capítulo 4, eu lhe digo solenemente na presença de Cristo, de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, não darão ouvido à verdade. Presta atenção nisso. Virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Tu, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações, não tenha medo de sofrer, trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quanto a mim, a minha vida já foi derramada como oferta para Deus, o tempo da minha morte se aproxima. Lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. Agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será somente para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vida. Saiba, porém, isso. Virá tempos trabalhosos. As pessoas recusarão dar ouvido ao ensino verdadeiro, à verdade. Verso 3. Seguirão seus próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvintes. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Vocês estão vendo, irmãos? Hoje é um tempo onde as pessoas querem escolher o que os líderes devem pregar. Imagina uma criancinha, que ela que vai falar para a mãe o que ela tem que comer, porque ela gosta de comer. Só vai comer bobagem, né? A mãe que tem que acompanhar, ir no pediatra, saber a necessidade da criança e dar o bom alimento para ela crescer, né? De vez em quando você pode deixar ela comer por recompensa, possivelmente, ou por graça, algumas coisas que ela gosta, mas se você fizer sempre a vontade da criança, a desnutrição, a má alimentação vai corroer e vai gerar um grande dano para a saúde. Assim a igreja, o falso evangelho, a teologia falsa, liberal, quer centralizar o homem, agradar o homem, manter o homem alegre, um culto que lhe agrada, um estilo de música que lhe agrada. Um dos grandes problemas hoje é que os músicos, aqueles que tocam na igreja, não têm boa teologia, não conhecem doutrina, não lêem a escritura, então eles cantam heresia. E por detrás das heresias tem outros espíritos. Daqui a pouco a igreja está cantando
coisas contraditórias à Escritura e afronta a Deus. Então aqueles que tocam no culto, na reunião da igreja, devem ser pessoas que levam uma vida de imersão na palavra, se aprofundando na palavra, conhecer doutrina, conhecer a teologia bíblica, para não cantar heresia e não cantar o que agrada aos homens e desagrada a Deus. Não é um culto a Deus, é um entretenimento, uma distração, cantando mais para agradar almas que se desviaram da verdade. Ou tempozinho difícil. De maneira que se pregar hoje o que tem que ser pregado, provavelmente muitos desanimam e vão embora e não voltam, porque a expectativa deles é outra. Então, queridos, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo difícil, é um tempo de engano, é um tempo de frieza espiritual. Por isso que nas 7 cartas do Apocalipse, quando o Senhor fala para João escrever as cartas, ele vai falar, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Ao vencedor, então ele promete recompensa. Ao vencedor. O que é o vencedor ali? O vencedor não é um super cristão. Não. O vencedor é aquele que não trilhou o caminho do engano, do egoísmo, do desvio, das advertências que ele advertiu, e eles perseveraram na palavra da perseverança do Senhor, em agradar ao Senhor. Eles estão simplesmente numa normalidade. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo de terrível engano e anormalidade. E ser um vencedor é você nadar contra a maré. E você permanecer seguindo o Senhor numa vida de devoção e piedade. Porque de todas as formas nós seremos atacados, seduzidos para nos desviar. De todas as formas. Por isso, precisamos conhecer a palavra. Quando o Senhor diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar, ele acrescenta, mas aquele que perseverar até o fim, o que vai acontecer com ele? Será salvo. Então a palavra-chave aqui para superar todo esse arsenal do inimigo de engano, de frieza, de materialismo, de mundanismo, de paganismo, de desvio, é a palavra perseverança. Amar o Senhor, perseverar em seguir o Senhor, perseverar em seguir o Senhor na palavra. E tem mais um lado da advertência que não vamos considerar hoje, mas ele vai falar ali das parábolas do talento, das virgens que deveriam esperar no Senhor, as virgens prudentes. Então, esse tempo também é um tempo da negligência, quando o Senhor repartiu os talentos com 3 de seus servos, deu 5 para um, 2 para outro e 1 talento para o outro. O que tinha 5 multiplicou por 5. O Senhor chama ele de servo bom e fiel. São as parábolas de Mateus 25. Entra no gozo do seu Senhor, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. O que tinha 12 multiplicou, o Senhor também elogiou ele, mas quando foi prestar conta, quando pediu para prestar conta aquele que tinha um talento só, uma responsabilidade, um dom, ele tinha uma distorção do Senhor, da sua consideração. Sabia que o Senhor é um homem mau, rigoroso. O Senhor colhe aonde não planta. O Senhor é assim, injusto desse jeito? Não, você fala, se você acredita que eu sou assim, você enterrou meu talento? Por que você não colocou no banco aos banqueiros para multiplicar e quando eu voltar eu encontraria multiplicado? Ele chama ele de servo mau e negligente, ou preguiçoso. Pega o talento dele e dá para o que tem 10 e alguém diz, mas ele já tem tanto. Pois é. Ao que mais tem ou muito tem, mais lhe será dado. E ao que menos tem, até o que tem lhe será tirado. E manda lançar ele nas trevas exteriores. Ele recebeu um talento só. É interessante que no mundo dos negócios, no profissional, no dia a dia, especialmente aqui quem lida com funcionários, praticamente esse é um entendimento generalizado. Você tem algo para fazer que precisa ser feito rápido, entrega para quem já está trabalhando em várias coisas, porque ele executa. Mas se você dá para aquele que é lento, tudo, não dá para ele, porque não vai sair nunca. Então existe aqueles funcionários que você tem que estar todo dia ali, ô fulano, você fez? Quase.
mas não deu também. E no outro dia, não, ele sempre vai ter uma... E o Senhor está dizendo aqui que aqueles que são diligentes, que são responsáveis, se o Senhor lhe encarregar mais coisa, eles vão multiplicar os seus talentos e vão executar. Mas existem aqueles cristãos que já estão aí há 10, 15, 20 anos, são os mesmos. Eles não mudaram a estatura, não amadureceram, não servem. E quando tem uma coisa para fazer, aquilo ali é um sacrilégio. E o Senhor está vendo que o que fizermos para Ele, mesmo que estamos fazendo para os irmãos ou para as pessoas, é a Ele que fazemos, haverá recompensa ou disciplina. Então, quando ele fala de engano e adverte sobre o final dos tempos, coisas que iriam acontecer antes da sua vinda, uma das advertências é contra a negligência. Você tem a parábola das 10 virgens, em Mateus 25, de 1 a 13. A parábola dos 3 servos, são esses que receberam os talentos. Você vai encontrar várias parábolas do Senhor sobre a advertência contra a negligência e a favor da diligência, da disciplina em servir o Senhor. Vede que ninguém vos engane. No livro de Hebreus vai dizer que nós temos que nos exortar todos os dias no tempo que se chama hoje, para que ninguém seja engodado pelo engano do pecado. O pecado engana. Você imagina isso? Nós podemos ser enganados pelo nosso coração, que é enganoso. Ele alimenta o pecado e o pecado engana. Ele foi enganado pelo seu próprio pecado que cultivou no seu coração. Parece uma coisa pequenininha, mas você vai criando e aquilo se torna um monstro. E a Bíblia diz, exortai-vos uns aos outros, ou seja, cada um de nós devemos amar os irmãos, amar uns aos outros a tal ponto de nos exortarmos em relação à negligência, em relação a qualquer coisa que esfria a nossa fé, que apaga ou entristece o Espírito Santo e que gera dano para a comunhão dos santos, sobretudo em como agradar o Senhor. Então, queridos, nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. Essas mensagens que temos liberado nas últimas finais de semana, todas apontam para o desafio de olhar para Cristo. Não negligenciar a nossa vida devocional, de comunhão e priorizar o Senhor. E o perigo que é olhar para o lado errado. Porque à medida que vamos olhando para aquelas coisas que nos distraem, nós nos apartamos do Senhor. Claro que nós temos responsabilidade com a família, com os filhos, com os netos, com o trabalho, nossa responsabilidade social, a gestão financeira, tudo isso, mas não é disso que o Senhor está contra. Ele está contra a gente se embaraçar com essas coisas por colocá-las em primeiro lugar e muitas das vezes honrar mais as pessoas do que o próprio Senhor, e honrar mais os nossos negócios do que a nossa vida de consagração a Deus. Então que o Senhor abra os nossos olhos e nos capacite. Vede que ninguém vos engane. Mas o pior engano não são dos falsos profetas, dos políticos, do mundo, da sociedade, da educação caída, da ideologia ou da mesma religião. Não. O pior engano é enganar-se a si mesmo e querer convencer os outros de que você está certo. Como tem um ditado, a pior cegueira é aquela quando o cego não quer ver, ou alguém quer deixar de ver. Que o Senhor nos ajude, nos dê graça nesse tempo para levarmos uma vida de consagração. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de poucos, iria esfriar. Possamos guardar o nosso coração. Porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Foi a pergunta que o Senhor disse. Quer dizer, quando o Senhor voltar, será um dia de tantas trevas, de iniquidade, de frieza. O Filho do Homem achará fé na terra?
E ele diz que não falte óleo sobre a nossa cabeça, nem azeite na nossa lamparina, falando do enchimento do Espírito Santo. Que possamos ter uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da palavra, dando fruto como luz do mundo que está em trevas e sal da terra. Que o Senhor nos guarde, possamos amar o Senhor, amar a sua palavra, nos alimentar da sua palavra, colocá-la em primeiro lugar. Breve, muito em breve, nosso Senhor está voltando. Que Ele possa nos encontrar fazendo assim, ou seja, cuidando uns dos outros, servindo nos talentos, nos dons do ministério que Ele repartiu a cada um e sermos aprovados. Vamos orar. Ó Pai querido, o Senhor não nos deixou em trevas de conhecimento, não nos deixou entregues ao acaso. O Senhor nos deu a sua palavra de advertência, de maneira tão clara nas Escrituras. Não nos permita mais ser negligentes, mas nos ajude a temer o Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar, consagrar a nossa vida, nos dê a graça, o poder de retirar de nossa vida tudo aquilo que está competindo contigo como nossos ídolos, mas que o Senhor tenha o primeiro lugar em tudo em nossas vidas. Que nada venha dominar o nosso coração a não ser o próprio Senhor. Perdoa a nossa negligência, perdoa a nossa má vontade com o Senhor, restaura a nossa vida contigo a cada manhã. Abra nossa fome, nosso apetite espiritual por Ti e pela Tua palavra. Também nos dê graça para buscar os melhores dons, os melhores talentos. Não deixe ser servos preguiçosos, mas que possamos estar servindo ao Senhor em todas as coisas que o Senhor nos confiou. Ó Senhor, que a Tua palavra gere temor em nosso coração e possamos ser vencedores nesses dias, para que quando o Senhor voltar, possamos ouvir do Senhor: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E nos livre de ouvir servo mau, negligente ou preguiçoso. Nos livre disso, Senhor. Que seja um tempo de devoção, de consagração. Aviva a Tua obra entre nós, salve pessoas entre nós, ajuda-nos a pregar o Evangelho, ajuda-nos a cuidar de vidas, ajuda-nos a investir em missões, a sermos fervorosos de espírito e ter um ministério relevante. Abençoa a Tua palavra entre nós, nós te pedimos. Ora vem, Senhor Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória. Livra-nos de falsos mestres, falsos profetas. Livra-nos das heresias. Livra-nos de sermos enganados com espírito de grandeza, de gramor. Ajuda-nos a colocar os olhos onde e como o Senhor está trabalhando, a sermos fiéis ao Senhor. Em nome de Jesus, para a Tua glória. Amém.